Olá, meus amigos. Vejamos o que diz a história, que pode ser facilmente comprovada. Nós temos vários escritos, inclusive o livro Didache, que é uma instrução para os cristãos dos apóstolos, posso dizer assim, para que praticassem. Lá no primeiro século, já escrito. Observemos o que diz a história. Em toda parte, o culto cristão continuou a se estruturar, partindo das sinagogas da diáspora. Os crentes reuniam-se no primeiro dia da semana, em assembleias de oração e ensino religioso. Liam e interpretavam a tradução grega das escrituras hebraicas. E, à medida que ficavam disponíveis os primeiros documentos cristãos, como as cartas de Paulo, também eles se tornaram objetos de leitura. A ceia do Senhor, no entanto, continuou como um rito central do culto. Fazia parte de uma refeição verdadeira, na qual se comemorava o sacrifício de Cristo, bem como o amor e o significado de comunidade que ligavam aqueles que se reuniam em seu nome. Então, observemos. Os cristãos do Ocidente, que não estavam ligados ou amarrados, podemos assim dizer, na cultura judaica. Se você ler Atos 15, você vai ver que ficou decidido lá que os cristãos não judeus não seriam incomodados com coisa alguma, perturbados. Aí a gente pode dizer, logicamente, por causa de sábado, por causa das festas judaicas, por causa de circuncisão, por causa de batismos, e aí vai. Lá ficou decidido que não impor nada a esses cristãos. Então, a história nos mostra que, com o passar dos anos ali, inclusive após a destruição do templo, foi quando os judeus foram expulsos de Jerusalém. Inclusive, nessa destruição, diz os historiadores que os discípulos se recordaram da profecia de Jesus, que dizia: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, fujam. Então, e nenhum dos cristãos pereceram ali. O que acontece? Com o passar dos anos, a igreja judaica, messiânica, posso dizer assim, dispersou-se, e a igreja cristã, sem judaísmo, prevaleceu no Ocidente, livre dos costumes e tradições judaicas. A partir dali, o domingo era o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia de comemorar a vida. Existe algo mais importante do que isso? Existe. E então eles paravam no domingo, no domingo. Se você contar, será o 7º dia para aqueles que começam a trabalhar na segunda. E assim cumprem a lei, porque a lei diz: trabalhará 6 dias. A lei diz, repetindo, trabalharás 6 dias e pararás no 7º. Então, cumprindo a lei, os cristãos, que não tinham necessidade de seguir o calendário judaico, praticavam esta reunião, glorificando aquele que morreu na cruz, foi crucificado e ressuscitou no domingo. E
Para não esticar muito, eles celebravam a atitude principal dessa reunião era o que? A ceia. Que ceia? Momento em que eles memorizavam pelo pão e pelo vinho na mesa, o corpo pendido na cruz e o sangue derramado na cruz, para o perdão dos pecados ali de todos que estavam naquela mesa. E naquela mesa só podia participar realmente quem havia compreendido, crido. E, portanto, ali naquela mesa não havia nenhum tipo de rancor contra alguém, não havia nenhum tipo de ódio contra alguém, e todos mutuamente se perdoavam uns aos outros e participavam desta comunhão, reunidos. Com a mente, corpo e alma e a mente voltados para Jesus crucificado. O batismo na morte, como Paulo fala. Então pensemos nisso. Durante mais de 1000 anos, então, a partir dali, os judaizantes desapareceram. Aqueles que querem fazer as pessoas guardarem sábados e outras coisas mais. Desapareceram. Ressurgiram no século passado, dizendo, tem que guardar o sábado, tem que guardar o sábado. Meus amigos, domingo é o nosso sábado, o dia de pararmos e praticarmos a comunhão no lar. Observemos, ali não havia templos. É para que todos aprendam a praticar a palavra de Deus, a cultuar a Deus, a valorizar a morte e a ressurreição de Jesus e perdoarmos uns aos outros. Pensemos nisso. Deus seja louvado.